Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Passados 15 dias de prática árdua, né, de todos os que estão ouvindo, com certeza, havíamos nos proposto a tentar, nesse período de 15 dias, ao menos, nos recordar do que a gente conversou e desenvolver uma prática praticamente diária, né? E quais são as impressões que a gente acaba colhendo dessa prática, dessa forma de enxergar diferente? Nós temos, só lembrando os pontos, né, que a gente tinha conversado de que nossa mente produz muita lama, né? E que a gente é mais do que isso, né? A lama se caracteriza por ter terra e água, né? E a água não perde sua característica, ela continua sendo na sua essência continua sendo água cristalina, né? Com partículas de terra. Então, aquilo que a gente enxerga como lama são dois materiais, terra e água cristalina. E aí a metáfora é a seguinte: quem produz a terra é minha mente. Eu sou água cristalina. Eu sou mais do que minha mente produz. Por quê? Porque tudo o que minha mente produz é impermanente. Agora, eu sou permanente. A minha essência é permanente. Eu, água, consciência, sou permanente, né? Então, esta é a metáfora. Então, nós temos proposto que em situações difíceis, quando tenho reações adversas ao que está acontecendo, se eu deixo minha mente produzir terra, eu vou estar submerso em lama. Agora, eu posso, esse era o exercício, eu posso me concentrar, colocar minha consciência na água cristalina. E a partir daí, automaticamente observo o que minha mente faz, né? Neste exercício, o que acontece? A mente aquieta e eu encontro calma. Então, a gente tinha proposto esse exercício para ver o que ocorre, né, diante destes fenômenos, né? E dentro desses 15 dias, obviamente, e hoje no cotidiano somos desafiados a cada minuto, né? Então, assim, é muito interessante quando você faz esse tipo de exercício. E eu vou relatar um fato que aconteceu comigo nesses 15 dias, que mesmo fazendo este exercício, eu não consegui acalmar minha mente. Eu vou tentar explicar o que aconteceu comigo. Bom, eu tenho tentado marcar meus compromissos fora dos horários de pico, né? Por quê?
porque o trânsito está insuportável e, obviamente, a gente não quer ficar 2, 3 horas preso, né, e perdendo todo esse tempo. Então, tenho tentado marcar depois das 10 da manhã e tipo 2 da tarde, quando são compromissos assim, de médico à tarde e tal. Só que teve um compromisso que não deu para marcar, tive que ir a esse compromisso tipo 4 da tarde. Quando saímos do compromisso, eu, minha esposa e meu neto, o que aconteceu? Ficamos presos no trânsito. E não foi meia hora, foram 2 horas e meia, porque foi justamente greve do metrô, aquela situação toda. Bom, o que aconteceu? A minha mente ficou revoltadíssima, né? E vinha uma raiva por estar nessa situação, preso no carro, quando poderia estar estudando, poderia estar lendo, poderia estar fazendo outro tipo de coisa muito mais úteis, preso no carro por 2 horas e meia, e aquilo lá não andava para frente nem para trás. Bom, eu pensei a cada minuto, água, né? Só água, mas a mente golpeava. Toda hora vinha o pulso da raiva, da ira, né? Do descontentamento. Mas o que estou fazendo aqui? Eu não posso aceitar esse tipo de compromisso que me joguem para esse horário. Aí eu penso, água, aqui estava de novo. Bom, olha, foram 2 horas e meia de uma batalha interna, né? Mas uma coisa eu te falo, funciona. Funciona porque naquele intervalo de 1 minuto eu conseguia um pouco de calma, mas a mente golpeava de novo. Veja como nossos pulsos internos, né, que são circuitos neurais que já existem dentro de nós, eles são usados pelas memórias. E você perde, a tua consciência é capturada, é raptada, né, por esses pulsos. Porque você está na água e surge o pensamento e você sai da água e vai para a lama. E aí você volta para a água e vai para a lama, e volta para a água e vai para a lama. Foram 2 horas e meia dessa briga interna assim, enorme. E aí eu quero lembrar um outro conceito que é super importante a gente colocar. Quando nós descobrimos, por exemplo, uma técnica como essa, né? O que acontece fisicamente no nosso cérebro? Descobrimos a informação de que este exercício de focar minha consciência na água, né, traz paz e tranquilidade. Muito bem. Há uma nova conexão neural. 2 neurônios ou 3 neurônios criam um circuito adicional, porque é uma nova memória que está atuando. Este fenômeno de 2 neurônios se conectarem tem um período que já foi medido pela neurociência, que demora 72 horas. Ou seja, antes de 72 horas, você tem a lembrança, só que muito tênue. Então você tem que insistir. Insista nessas 72 horas primeiras, até essas conexões neurais se consolidarem. A partir de aí, começa todo um trabalho de usar esta conexão neural. Então, assim, não vamos pensar de que simplesmente porque eu aprendi vai dar resultado imediato. É todo um processo, né, que eu tenho que consolidar no meu físico. Não é? Então, assim, criei uma nova conexão neural, de uma nova memória, de uma nova técnica, eu tenho que usá-la. À medida que vou usando, vai se fortalecendo. Né? Então, assim, hoje, depois de 15 dias, sem dúvida que minha conexão está muito mais poderosa, muito mais firme do que lá atrás. Isso é importante, a meu ver, porque você, de uma forma indireta, está relatando algo que eu ouço com uma certa frequência, que é a dificuldade que as pessoas têm, por exemplo, na meditação. Perfeito. Eu não queria nem usar a palavra meditação aqui, eu vou usar a palavra de sentar-se e aquietar-se e fechar os olhos, só isso.
sem nenhuma finalidade outra que não seja simplesmente fechar os olhos, sentar e acalmar. Ninguém consegue fazer isso. Aí o primeiro impulso é: eu sou muito agitado, eu tenho muita coisa que fazer, eu faço isso, eu lembro de tal coisa, eu vou fazer tal coisa, fulano acende a luz, o outro bate, o outro grita, o outro não sei o quê, eu não consigo, eu não tenho tranquilidade. Desculpa. Desculpa, muleta para não fazer, muletas, né? para não fazer e continuar no mesmo processo. Exato. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa técnica, ela de cara, ela coloca uma coisa importante. Nós temos uma essência. Essa essência, que sou eu sou essa essência, ela está conectada diretamente à matriz divina e ela é permanente. Ela se manifesta através dos meus olhos, através dos meus atos, da minha pessoa, mas principalmente quando ela vem para cá, ela passa pelo eu, que é essa lama. Quando a gente abre os olhos aqui fora e enxerga o mundo à nossa volta, a gente está enxergando um mundo de lama, que é um mundo transitório, que é o mundo do ego, do poder, da força, do ganho a qualquer custo, etc, etc, etc. A gente sabe disso. O ponto principal dessa técnica é que normalmente nós costumamos trazer para dentro da gente essa visão que a gente tem fora. E são universos com vibrações absolutamente distintas. Ambos coexistem no mesmo espaço e tempo, mas em vibrações distintas. Perfeito. Então, quando eu enxergo raiva, por exemplo, fora de mim, ou descontentamento, seja com o que for, esse descontentamento e essa raiva são humanas. Eu tenho que entender e aprender com elas. Mas quando eu fecho os olhos num processo de aquietamento e eu trago para dentro de mim essa raiva que está lá fora, alguma coisa está errada. Então essa técnica por si só, o fato de você prestar atenção na sua essência, ela já empurra esses pensamentos e sentimentos para o lugar que eles têm que ficar de fato. Agora, isso a gente só vai conseguir com uma prática continuada. Perfeito. Bem, persistência e disciplina, né? Persistência e disciplina. Sem a persistência e a disciplina, não há como avançar. Mas e não é só... Eu não estou falando só de espiritualmente. Em nenhum campo do saber. Eu gostaria de aprender a tocar violão. Hoje, inclusive, isso é muito comum. Você quer entrar num vídeo do YouTube, ouvir alguém tocar violão e sair tocando violão em 3 minutos depois. Isso não vai acontecer. Muitas vezes são anos de dedicação, às vezes uma vida inteira de dedicação, para aprender simplesmente a tocar violão bem. E por que espiritualmente seria diferente? A prática é necessária. O problema é que grande parte das pessoas, elas se veem obstruídas em sua vontade logo no começo. Seja o que for, ela não consegue transpor a barreira de uma semana fazendo, 15 dias fazendo. Bom, vou ter que fazer todo dia? Sim, qual é o problema de fazer isso? Quantas coisas você faz todo dia e não reclama? Porque, veja, nós estamos buscando uma nova forma de viver, né? Sim. Então, se você está buscando uma nova forma de viver, você não pode aceitar continuar fazendo o mesmo que você fazia, né? Então, veja, voltando à experiência que eu tive, que foi muito forte, porque foram 2 horas e meia lutando, né? Traumáticas, foi cansativo, muito cansativo. Mas outras coisas apareceram, né? Que foram coisas... Existe um binômio, né, dentro dessa produção de lama, né? Que é justamente apego e aversão. São 2 forças que estão conosco, obviamente, e que trabalham juntas. Então, quando eu comecei a investigar por que esse pulso, né, de aversão à situação, né? A raiz não é a própria aversão. A raiz não era apenas a raiva pelo fato que eu estava vivendo. A causa maior é o apego ao credo de que eu não quero aquilo para a minha vida. Percebe? Então, observar a mente, como ela trabalha,
e ir nessa essência mais profunda para ver como que ela se manifesta, tentar entender por que ela se manifesta e começar a acolher isso para compreender. É igual que uma doença, né? Se você luta contra uma doença, é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que acolher a doença, entendê-la, porque você produziu ela, né? Aí você tem chances de melhorar. Esta situação da mente que produz a lama é a mesma, né? Eu estava agindo totalmente errado. Eu estava lutando contra a aversão. Estava lutando através da técnica de focar na água. Eu estava lutando contra ela. Quando eu percebi que a causa não era exatamente a aversão à situação, e sim o apego, que eu não quero, coloquei na minha cabeça que não quero isso para a minha vida, mas se acontece, vai fazer o quê? Então, temos que ser mais flexíveis com algumas normas que a gente coloca. Baixar um pouco a régua, né? Baixar um pouco a régua. Bom, e daí? Aconteceu. Qual é o problema? Né? Larga, solta o apego a que tem que ser assim. Né? Que no fundo é isso. Eu não quero isso para a minha vida. É apego puro. Eu não quero mais isso para a minha vida. Sim, mas vai acontecer. N situações vão te levar a isso. Até porque não quero mais isso para a minha vida, vai acontecer. Claro. Não é verdade? São as leis. Né? A lição será repetida até você aprender. É o aluno reprovado, né? Exatamente. Então, assim, perceba que, então, observar nossa mente é o primeiro passo. Nesta técnica da água, é muito importante, nesse exercício de copo da água, é super importante a gente ser água, observar a reação da mente. Mesmo que você fique nesse jogo, né? Ela te rouba a consciência, você volta para a água. Rouba a consciência, volta para a água. Neste processo você vai observando como ela trabalha, né? E você vai começar a perceber que nesses momentos você começa a entender por quê. Por que está acontecendo esse jogo? Aí estamos avançando. E aí estamos o quê? Exercitando a conexão neural nova. Está crescendo. Isso está te levando, você está avançando no processo de mudança. É assim que a gente vai conseguir amanhã ser diferente de hoje. É tentar sentir esse universo distinto do que a gente vê, essa transitoriedade fora da gente, né? É começar a perceber a intensidade dessa energia e dessa água, né? A gente está chamando de água aqui, mas dessa fonte de vida que ela é eterna. Exatamente. Nós não somos perenes, nós não somos passageiros. Isso é muito importante a gente separar, né? Um pensamento, ele desaparece, ele morre, né? Agora, minha essência não. Né? É muito importante a gente fazer essa diferenciação, o que é temporário e aquilo que é permanente. Eu sou permanente, minha essência. Meu corpo não é. Exato. Minha mente não é. Meu cérebro não é. Mas minha essência é. Sim. Né? Exatamente. Então, a gente precisa entender que nós temos um princípio divino. Né? Divino é uma palavra para a gente dizer que há algo além deste meio material. Sim. Não é verdade? E que a gente está conectado a uma energia, uma consciência muito mais ampla. Tá? Então, a gente não pode olhar para essa lama gerada pela nossa mente com muita seriedade. A gente precisa ser um pouco mais irreverente e dar risada disso. E olhar exatamente essa questão do apego e da aversão. Né? A aversão é tudo que provém da crítica, da raiva, o descontentamento, a tristeza. A aversão é tudo, assim, me oponho àquilo que está acontecendo. Né?
E o apego não, o apego são meus credos, aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito, aquilo que está estabelecido por mim. E eu, veja, é tão poderoso que muitas vezes a gente se incomoda porque alguém não concorda com um raciocínio meu. É muito comum você desenvolver uma raiva, um incômodo. Essa pessoa aí não entende nada, né? Por quê? Apego a que eu estou certo. Então, é mais uma forma, né, da minha mente, meu ego, né, se proteger, porque eu sou eu sou infalível, né? Mas não é verdade. Esse raciocínio, ele não é permanente. Esse raciocínio é temporário. Ele vai sumir, vai desaparecer. Amanhã você vai ter outro mais profundo, mais amplo. Não é verdade? Então, por que defendê-lo dessa forma? E mais, por que jogar ao cosmos essa energia, essa sujeira? Porque na hora que eu vibro, né, com uma aversão, eu estou vibrando e jogando sujeira no cosmos. E você querer que outros pensem igual a você é um ato de, para mim, de profunda violência. Sim, você está violentando a outra pessoa. Porque assim, como que esse cara não viu? Você já se põe num pilar de superioridade à pessoa, né, e quer enfiar a goela abaixo dela as suas ideias e convenções. Né? Sem dúvida. Não há respeito algum. Isso pode se aplicar, na minha opinião, a tudo. Né? De pregação religiosa até convívio social cotidiano. A história, tem até uma historinha bacana, né, que você coloca 4 pessoas com os olhos vendados apalpando um elefante. Né? Sim. Um está apalpando o rabo, outro a pata, outro a tromba, né? Então fala assim, não, isso aqui é um tronco de árvore, não, isso aqui é uma mangueira, não, isso aqui é um cipó, né? E, cara, ninguém está certo. E está todo mundo certo. E está todo mundo certo. Com seus referenciais, né? Com seus referenciais. Então, o importante é a gente começar a observar como que essa nossa mente trabalha, como que essa nossa mente, o que ela produz, né? E o ponto para fazer isso é se sentir essência. Estar presente no sentido de essência, consciência, e a metáfora da água é muito poderosa. Quando eu penso numa fonte de água cristalina, sabe, existe dentro de nossos conceitos que a água cristalina é fonte de vida, né? O que melhor do que uma água fresca, cristalina, pura, né? Isso é fonte de vida. O importante, a meu ver, é que não há como extrair a calma de ideias turbulentas. Não há como. Não. Então, é um convite, né, de sentar-se, aquietar-se durante 10 minutos, uma vez ao dia, né, fecha os olhos e presta atenção na respiração, presta atenção no que você está sentindo, pensando, e não se apegue aos pensamentos que você tem. Simplesmente observe esses pensamentos passarem por você e acalme-se. Eu acho que essa calma é um circuito neural novo que está sendo criado e que vai conduzir você a uma observação mais efetiva do cotidiano e te pôr cada vez mais em contato com a sua essência. Sem dúvida. Quando a gente conseguir permanecer mais tempo em estado presente, focado nessa água cristalina, a gente vai ir vivenciando estados de paz, não de felicidade. Não, felicidade é produzida pela mente, né? É paz, quietude, né? Dentro dessa paz é que muitas coisas novas começam a acontecer. Né? Já não somos tão sacudidos pelos fenômenos externos. Né? Geralmente monges e lamas tibetanos, né, vivem nesse estado. Né? Eles olham a vida e têm uma profunda compaixão pelo sofrimento dos seres humanos, porque vivemos neste mundo da lama. Né? É isso. Boa.